Começando mais um Diário de Pelanducci, esse é o quadro Falo Memo. Ai, ai, ai. Eu só me arrependo de ter inventado esse quadro, gente. Porque tem tanta coisa que me irrita hoje em dia. E aí, o que eu faço para a minha saúde mental? Eu falo assim, não vou ver sobre isso. Não quero nem saber, porque eu sei que eu vou me irritar. Mas aí as pessoas, fala disso aqui. Fala disso aqui. Então... esse quadro é pra isso, né? É pra gente falar mesmo as coisas. Então, tem dois assuntos que tá ocorrendo essa semana que eu até perguntei pra vocês no Instagram pra ver o que vocês gostariam que eu realmente falasse aqui, né? Seria sobre Luísa Sonza e Vitão ou seria sobre Ana Paula Valadão? Meu Deus, até rimou. E ainda quando eu fiz esses stories eu falei assim, mas pensem bem na resposta que vocês vão dar. Qual foi a resposta? Mais de 50% das pessoas pediram Luísa Sonza e Vitão. Isso me vem vários questionamentos, né? O primeiro deles é, o que essas pessoas esperam que eu venha aqui falar? Será que elas esperam que eu fale assim, Luísa Sonza traiu mesmo, o Vitão é um amigo mau caráter mesmo? Vou falar minha opinião sobre esse assunto e depois eu vou falar também da Ana Paula Valadão, porque eu acho que são assuntos bem diferentes e que tem muito mais importância a gente discutir sobre o que a Ana Paula Valadão falou. Sabe o que eu penso de verdade sobre Luísa Sonza e Vitão? Eu penso que ninguém tem nada a ver com isso. Tadã! Eu vivo falando aqui que ninguém, vou falar de novo, hein? Ninguém pode apontar dedo, querer achar que sabe de tudo sobre casais na internet. Não, porque eu vi que eles fizeram um clipe enquanto tava namorando com o Vitão e agora a Luísa falou que eles estavam juntos desde a época do clipe. Para. Deixa eu te falar uma coisa. Não interessa o que você viu ou deixou de ver. Sabe por quê? Porque, gente, ninguém sabe a verdade através da internet. Ninguém sabe o que se passou verdadeiramente entre Luísa Sonza e o Whindersson. Ninguém sabe o que se passou e o que se passa verdadeiramente entre Luísa Sonza e Vitão. Ninguém sabe verdadeiramente o que se passa e se passou entre Luísa Sonza, Vitão e o Whindersson. Ninguém sabe. O que a gente sabe é especulações do que a gente vê ou deixa de ver na internet, fake news no meio de tudo isso, é Instagram de fofoca falando o que der na telha. É isso que a gente sabe, né? Ou seja, a gente não sabe de nada. Tanto é que veio a público, até os pais de Luísa Sonza, os pais do Whindersson vieram nas redes sociais, porque eles estão vendo isso acontecer com os filhos dele e eles vieram falar e cada um meio que explica o seu lado, meio que se defendendo, ou seja, nessa história, eles sabem o que aconteceram. E eles que se resolvam. Se houve traição, se não houve, problema é deles. Eu acho engraçado isso aí também, né? Porque assim, é como se as pessoas não traíssem, né? O ser humano não trai, né? A coisa que o menos ser humano faz é trair. Que coisa, né? Você vê assim, né? Aquela enxurrada de gente na internet falando de traição. Vai ver na vida de um a um se realmente todo mundo que tá julgando, será que não traiu? Será que não tem um teto de vidro, não? Uma louça pra lavar? Um chão sujo pra varrer? Eu acho que tem. Só acho. Os três ali, gente, são adultos. Eles sabem se resolver. Todo mundo tem seus dramas particulares, seus erros, né? Caso alguém tenha errado ali. Todo mundo tem o seu lado que dá pra ser escutado, dá pra ser entendido, né? Nesses rolos de treta aí. E isso cabe só a eles. Porque só eles sabem onde eles erraram, onde não. O que tá certo, o que não está. Qual é a versão da história que tá certa, qual é a versão da história que não está. O que verdadeiramente aconteceu, o que verdadeiramente aconteceu. O que a gente pode fazer aqui é escutar as músicas se a gente gostar das músicas de cada um. Agora, vida pessoal não diz respeito a ninguém. Não importa o quanto você seja fã de um ou de outro, não diz respeito a ninguém. Tá bom? Essa é a minha opinião. Eu acho que tem coisas acontecendo no Brasil muito mais graves que poderiam estar tendo essa mesma repercussão que tá tendo desse assunto, só que em vez de ser a vida dos outros, né, que não tem nada a ver, nesse tribunal da internet incrível, né? Todo mundo virou Deus pra querer julgar. Tô brincando, né? Porque nem Deus julga. Pois é. Falando em Deus! Que merda, né, cara? E até um pouco irônico eu falar sobre Deus e falar agora com um povo cristão vestida desse jeito. Claro, né, que isso é um quadro que eu brinco, que é como se fosse a advogada do diabo, isso aqui tudo é uma brincadeira. Mas justamente porque é assim que as pessoas nos julgam quando a gente simplesmente fala, às vezes, o que é o óbvio. E as pessoas têm dificuldade de escutar a verdade, isso é um fato. Mas vamos lá! Fantasias e
brincadeiras à parte, desenterraram um vídeo, né? A gente teve a infelicidade de rever, né, um vídeo de Ana Paula Valadão. Pra quem não sabe, uma figura aí super enorme na comunidade cristã e tudo mais. Nessa época veio a público, falou pro seu bando de ovelhas que ser homossexual é errado, é pecado e que a consequência do pecado é a morte, dizendo que a AIDS é uma doença dos homossexuais. E aí você vê aquele bando de otário, panaca, aplaudindo no fundo. Pois é. Ai, ai, ai. Só que sabe qual é o problema? Ai, pra que falar disso? O vídeo é de 2016. Independente dela ter tido mudado de opinião ou não, o que eu acho muito difícil, o problema é que tem muita gente que pensa assim ainda hoje. E eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país que mais mata no mundo. No mundo. Que matam homossexuais. E quando eu digo matar, é assassinar. E se a gente for pesquisar e colocar em número, o número desses crimes que são computados, né, e justificados a mando de Deus, eu acho que vocês vão ficar um pouco chocados. Sem falar que eu não preciso nem dizer o tamanho da burrice e da ignorância que é dizer que AIDS, né, ou HIV, é doença de homossexuais, sendo que nos últimos 2 anos, 58% dos novos infectados são hétero. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é só você sentar a bunda no computador, dá uma pesquisada no Google, né, que é uma palavra que chama estudar. Aí você já consegue se informar quais são as estatísticas, do porquê que isso acontece, o que de fato faz essa doença espalhar ou não, né, enfim. Mas pra quem acredita que a humanidade veio de Adão e Eva, que adianta a gente falar de ciência, né? No final das contas, Ana Paula Valadão vai levar um belo de um processinho, porque hoje no Brasil, homofobia é crime. E uma fala como essa que ela disse incentiva e alimenta o ódio e a violência contra os homossexuais no país inteiro, motivados ainda assim por religião. E, gente, o Vitor de Castro, que é um outro criador de conteúdo, ele falou uma coisa que é muito certa, que realmente é verdade mesmo. Toda vez que a gente vai falar sobre esse tipo de absurdo que a gente vê os crentes e os evangélicos e os cristãos fazendo, sempre tem aquela turminha que vai falar: ah, não, mas a gente não pode julgar todos os crentes e os cristãos, porque não é assim que a gente é. Não é assim que é todo mundo. Tipo homem hétero falando: ah, mas não é todo homem hétero que assedia mulheres e... Então, mas sabe qual é o problema? A proporção da forma que isso acontece é bem distante uma da outra, né? O que a gente vê na mídia, o que a gente vê nos dados, o que a gente vê todos os dias acontecendo na nossa frente, na nossa cara, são pessoas que usam Deus e a religião para justificar julgamento, além de todas as violências verbais e físicas que eles cometem contra os homossexuais. E não só com homossexuais, né, gente? A gente tem uma lista aí que eu não quero nem entrar nesse assunto, que se a gente entrar, o vídeo não acaba mais. E o que foi falado é: cadê essa galera, né? Cadê esse pessoal cristão que diz que não são todos os cristãos que fazem isso, discutindo e mostrando que uma fala tão absurda dessa como da Ana Paula Valadão está errada, mostrando para a própria comunidade que isso não tá certo, que isso precisa ser mudado, que isso é ultrapassado, que a gente tá em 2020 e que isso tem que ser mudado? Cadê essa galera? Dificilmente eu vejo isso acontecer. Cadê a galera pra falar pro pastor que isso não pode ser falado no meio de um culto, que isso não pode acontecer? Cara, por incrível que pareça, mas que veio a público e que eu fiquei impressionada, porque foi uma pessoa que deu pra ver que amadureceu os pensamentos, que foi o Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia veio a público, dizer a sua opinião, falou muita coisa que mostra o amadurecimento e o crescimento de expansão da mente dele. E isso a gente precisa reconhecer, porque até ontem a gente estava mostrando e apontando o dedo pra ele por muitas coisas erradas e absurdas que ele falou no passado. E agora é importante a gente ver e reconhecer as falas que ele tá dizendo agora, que são importantes, principalmente por ser um cara que está numa bolha hétero, e eu digo isso pelo público dele ser majoritariamente hétero e majoritariamente desse rolê cristão e evangélico e tal. É muito importante uma figura como Carlinhos Maia, por exemplo, dar esse posicionamento que ele teve. Então, cara, eu quero dar os parabéns e agradecer as falas do Carlinhos Maia, porque a gente precisa reconhecer. Foi muito infeliz mesmo na fala dela, porque você não pode associar uma doença, ainda mais uma doença que destruiu tantas vidas, uma doença que acaba com tantos sonhos, a sexualidade de ninguém, porque isso é muito pouco. Pelo contrário, eu não sei se vocês sabem, mas teve aí o último censo o HIV, ele foi mais constatado em heterossexuais do que homossexuais, pra você ter noção disso, assim. Então, eu acho que Deus não fica feliz em saber que alguém
tá usando o seu nome pra despejar, porque assim, quando você diz que a doença, que a HIV vem dos homossexuais, então você tá dando brecha para as pessoas nas ruas matarem a gente. Desculpa por achar que a gente vai tocar na gente e vai pegar uma doença que vai exterminar as pessoas. Então assim, não é o local de fala dela, de maneira nenhuma. Se ela não é gay, se ela não é LGBT, ela nunca pode falar nada sobre a gente, porque assim, caramba, eu vivi uma vida toda, né, antes, ficando com mulheres, beijando na boca, porque eu achava que, tipo assim, que eu tinha um jeito de mudar isso, porque de tantas pessoas dizer, de eu viver nessa sociedade heteronormativa, que eu ia pro inferno, ou que eu não podia ser gay, e eu tava lutando contra uma raiz que tava dentro de mim, que veio comigo quando eu nasci. Então tem que parar com essa idiotice de dizer, isso é uma escolha, não é o seu local de fala, cacete. Que escolha? Quem escolheria sofrer? Quem escolheria ter que se esconder? Quem escolheria ter que ser o apontado? Ela, o mínimo que ela tem que fazer, ela e o irmão dela, é parar de falar tanta bobagem. Porque assim, as pessoas já não estão mais indo para a igreja. Então assim, e você quer afastar mais ainda, porque eu sou a favor das pessoas frequentarem a casa do Pai. Um tempo de paz, assim como existe o templo budista, assim como existe o templo da Umbanda, cada um no seu espaço. Aí você vem me dizer que lugar de homossexuais não é na igreja? Oi! O recado que eu dou para as pessoas é que a igreja que você está, ela não está falando de um Deus que lhe dá amor, que lhe dá compaixão, que lhe recebe como um filho, então você não vá mais. Então igrejas como a Diana Paula Valadão e do irmão dela, então fique só para elas e para os santos e para os heterossexuais, porque eu vou dizer, meu amor, o que tem de viado no mundo, tá só, entendeu? E agora que é o momento para todo mundo se descobrindo, se realizando, né, saindo dos seus armários, lutando bonito, cada um a seu jeito, cada um a seu modo. Não é momento para essa fala dela, foi uma fala infeliz. Eu acho que ela deve falar de um Deus de amor, de um Deus que recebe a todos, do Deus que não julga. E só pra finalizar, antes que alguém venha escrever alguma passagem da Bíblia aqui nos comentários, porque sempre tem, pra provar de que isso realmente é um pecado, que é crime, deixa eu te falar uma coisa. Não se assuste com o termo, tá? Então pode ser que fale, ai, nossa, que grosseria, mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu estou cagando pro que tá escrito na Bíblia. Sabe por quê? Porque o Brasil é um país laico por lei e não importa o que está escrito na Bíblia, inclusive isso está na lei. Você não pode usar da religião para discriminar alguém. Isso é homofobia e homofobia é crime. Segundo, que eu poderia aqui também, como eu já fiz num outro vídeo que chama Medo de Agradar Deus, dizer muitas hipocrisias, né, que muitos cristãos, a maioria deles fazem hoje em dia, que na Bíblia condena, mas sabe que isso não é mais válido porque a gente mudou a sociedade, mas que ainda usa a parte do Levítico para julgar os homossexuais. Então aquilo que convém, eles mudam. Ah, não, isso hoje em dia não precisa mais. Aquilo que não convém, eles deixam do jeito que tá. Porque é assim, eles são manipuladores. Mas sabe qual que é o rolê? Não importa o que tá na Bíblia. Não interessa o que tá na Bíblia. As pessoas não são obrigadas. A Bíblia não é lei. A Bíblia é uma coisa que você acredita e ninguém é obrigado a acreditar. Muito pelo contrário. Inclusive. Então não importa o que tá escrito na Bíblia, meu anjo. Não perca o seu tempo. A grande verdade é que essa galera é uma galera extremamente infeliz. É uma galera que acha que está em soberania por achar que faz o que Deus quer, só que eles mal sabem. Por incrível que pareça, mesmo que esteja ali escrito com toda clareza, são as pessoas que mais fazem o contrário do que o Jesus falou. Enfim, a hipocrisia. Então é isso. Esse foi mais um Falo Memo. Não esquece de se inscrever no canal. Clique em gostei caso você tenha gostado. E é isso? Falei tudo? Acho que sim. Tá aqui minhas redes sociais pra você seguir. E é isso. Um beijo. Até o próximo diário.